Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 51 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos serão informados por lá, então não fique de fora. O nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você pode ouvir Cognamentos no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e lá no YouTube. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fala Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já de casa, se quiser sugerir algum tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E chegou a hora daquele pedido especial para você que está ouvindo, quando eu falo aqui, de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify, de nos avaliar lá. Pode parecer um pouco repetitivo, e eu sei que é mesmo, mas é super importante para o crescimento e a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse é um conteúdo totalmente gratuito e todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos, tem custo de edição, tem que marcar com o convidado, tem que criar pauta, gravar, postar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço uma ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. Então, desde já, agradeço você que está dando essa força pra gente. Só lembrando que temos ainda o nosso grupo exclusivo lá no Telegram, que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de poder trocar ideia entre a gente, comigo e com outros ouvintes que estão lá no grupo. Se você quiser, basta você acessar nosso Instagram, ir lá nos nossos destaques e tem um link lá para esse grupo. Esteja muito à vontade para participar de mais dessa iniciativa. E depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E esse episódio tá demais. Nós começamos a falar sobre inteligência emocional, falamos um pouquinho ali de alguns conceitos, lembrando que nós já temos episódios sobre o assunto, então nós abordamos outros tópicos e fomos fazer a relação de tudo isso com a inteligência artificial, que é um tema que está aí super em voga, super atual e ainda com muitas incertezas, afinal de contas é algo relativamente novo. Tenho certeza que você vai gostar, o Maurício é um cara fantástico, só você se acomodar aí e continuar com a gente. E hoje temos um convidado aqui super especial, foi meu professor na graduação, de longa data já que eu conheço, é um cara do mal. É um cara do mal, mas é um cara do bem pra caramba. Que piadinha ruim, né, Maurício? Desculpa aí, mas não aguentei. A gente tava batendo papo antes. Por favor, Maurício, se apresente para os nossos ouvintes e a gente começa o nosso bate-papo. Ô, Fernando, obrigado pelo convite. Eu sou o Maurício e as pessoas costumam chamar de Mal, e quando gostam muito de mim, chamam de Mal Mal. E aí não tem jeito, né, Maurício? Comigo é sempre assim, né? As pessoas perguntam: você tá bem, Mal? Você fez, Mal? Você comeu, Mal? Você dormiu, Mal? Nada mais justo do que sempre trabalhar uma coisa negativa, assim. com inteligência emocional, né, Maurício? Pois é, tem que ter, né, para lidar. Não, mas é sempre assim, de forma carinhosa, né, que as pessoas se referem. Ainda bem, né? A gente se dá bem, muita gente, né? Enfim,
Quero agradecer o convite para estar aqui de novo. A gente já fez uma gravação já há alguns anos, Sim, né? sim. Mas legal, sou fã do seu trabalho. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Eu me formei na Universidade de São Francisco, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado e E pós-doutorado. pós-doutorado, né? Acabei de voltar do pós-doutorado lá na São Francisco, né? E foi onde eu fui seu professor também, né? Exatamente. Já dei aula para muita gente, cara. As pessoas vêm e falam, não, foi meu professor, foi meu professor. Eu já estou nessa fase da vida, entendeu? Pô, Maurício, se eu já ouço muito isso, imagine você. Pois é. Mas é legal isso, sabe? Assim, eu já consigo fazer reuniões com pessoas que foram meus alunos e com os alunos dos que foram meus alunos, entende? Eu já tô nessa, já tô no avô já. Você já tá no avô dos alunos já. Muito bom, cara. Mas é bem bacana, cara, é bem legal, assim, você vê. E inteligência emocional, assim, de maneira geral, você já estuda há um bom tempo, né, Maurício? Então, eu comecei a estudar inteligência emocional no mestrado. Uhum. Eu fui para o mestrado. A Universidade de São Francisco estava abrindo a pós-graduação, né? Eu fui da segunda turma, não fui da primeira, não. Eu fui da segunda turma. E tinha uma amizade grande com o Ricardo Prime, você conhece, professor lá da São Francisco, né? Foi meu orientador, inclusive, né? E foi seu E orientador. ser mestrado e doutorado. Exato. E o Ricardo, naquela época, ele estudava inteligência, né? Uhum. E eu conversando com ele assim, vou prestar e tal, queria que você fosse meu orientador, mas eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse a parte emocional e tal, e ele sacou na hora, assim, inteligência emocional. Eu falei, pronto, fechou. Tá aí, né? É isso. E a partir do mestrado eu comecei a estudar, isso foi em 2001. Então, aí fiz mestrado, o doutorado, e quando fui para a universidade pública, né, que comecei a orientar para pós-graduação e tal, a minha linha de pesquisa foi muito centrada nisso, não só inteligência emocional, a gente começou a abrir, começou a fazer aplicações, investigar alguma coisa relacionada com emoções, né, e não só com inteligência emocional, mas enfim, tem um campo aí, né, do qual a inteligência emocional faz parte, então a gente foi vendo, né. Então, sim, estou trabalhando com isso já há bastante tempo, Já né, faz um tempo. Inclusive, quando a gente gravou, foi no meu outro podcast ainda, né? Com o Fabiano, né? Isso, Fabiano foi, Coach. Ele gravou um aqui com a gente no Cognamentos, né? Na verdade, ele já gravou dois, um sobre inteligência emocional e um que a gente fez análise do Divertidamente 2, que ele participou com a gente, legal. né? Mas justamente ali, acho que foi um que a gente falou um pouquinho, no geral, de inteligência emocional, modelos, né? Enfim, uma conversa até um pouco mais, assim, no sentido de informativa ali. Quem quiser depois vai estar o link aqui para ouvir. Mas eu me lembro que você teve, não sei se tá com esse trabalho ainda, inclusive com professores, né? Que você tinha um trabalho, uma aplicação, não é isso? Eu tenho uma das linhas de trabalho é intervenção. Então, a gente já fez, assim, trabalhos de intervenção com alunos, né? Na verdade, o trabalho foi treinar professores para os professores fazerem intervenção com os alunos, né? Que essa é a ideia e a grande necessidade, né? Não precisa ser nem necessariamente relacionado com inteligência emocional, mas com habilidades socioemocionais de uma forma geral, né? Tem sido, né, o treinamento de professores, né? Então, esse foi um projeto de doutorado de uma ex-aluna que hoje trabalha comigo. Veja, Mirela Ricardi, que desenvolveu esse trabalho numa escola aqui em Recife, e foi um trabalho muito legal, assim, que deu para a gente ver como é que a coisa funciona, né, com crianças. Depois teve um outro doutorando que fez um trabalho de mindfulness, que foi bem legal também. Foi o Norton, por acaso? Foi o Norton. Sim! Ele gravou aqui com a gente sobre mindfulness. Verdade. Ele fez um trabalho excelente, cara. O Norton é muito bom na clareza de ideias, assim, sabe? E ele fez um doutorado realmente muito bom, assim, muito bom mesmo. E entra, para mim, né, pensando assim, no grupo de pesquisa, né? Então, faz parte da mesma linha, né? É um trabalho de intervenção com professores também, né? Ele trabalhou tentando ver a relação com burnout, assim, se diminui, evita. E o mindfulness é uma ferramenta espetacular, fantástica, né? É incrível os resultados que o mindfulness apresenta, né? Teve também, saindo um pouco da área da educação, né? Recentemente também teve
uma outra orientanda, que fez um programa de intervenção para pacientes renais, para a área de saúde. Que legal. Né? Essa orientanda, ela já estava trabalhando, né, num hospital, já tinha feito mestrado, ela construiu uma escala para avaliar regulação de emoções, Celine, o nome dela é Celine Lira, vou abreviar, só para dar os créditos, assim, que essas pessoas todas que eu estou citando são pessoas muito boas, assim, que estão fazendo trabalhos muito bons, né? E ela já estava dentro de hospital, né, trabalhando com pacientes renais, e aí eu propus para ela fazer um projeto que envolvesse intervenção. E ela topou na hora, assim, e fez esse trabalho. Então, ela desenvolveu, na verdade, esse projeto envolveu mais regulação de emoções do que inteligência emocional, mas a regulação é uma das habilidades. É um dos elementos, né? ali, isso, uma das habilidades. Isso. Aí ela desenhou o programa e implantou. E nós tivemos um azar nisso que a implantação, cara, caiu assim, ela qualificou em janeiro de 2020. Putz. Fevereiro de 2020. Aí você já sabe o que aconteceu. Aí eu já sei qual foi o problema. A pandemia acertou em cheio, né? Enfim, para piorar ainda, nesse caso, a clínica onde ela trabalhava resolveu fazer uma reforma, aproveitar que estava em pandemia e fazer uma reforma. Vamos fazer uma reforma. Então, mesmo assim, foi um baita projeto, sabe? Tem uma parte quantitativa, mas acabou a parte de intervenção sendo mais qualitativa, porque devido à situação, né? Teve que ajustar. Condições atingiram, né? Mas foi um projeto também bem legal, né? Vai nessa linha de intervenção também, né? E nesse caso, pensando assim, porque a inteligência emocional, a gente já tinha feito um trabalho antes, eu com ela, em pacientes renais, e a gente tinha visto que a inteligência emocional ela faz diferença justamente na hora que o bicho pega, sabe? Quando a coisa desanda, é natural, né? É aí que você precisa perceber com mais clareza o que está em jogo, né? Enfim, se acalmar para poder tomar boas decisões, para poder fazer boas análises. É na hora que a vida sai um pouco dos trilhos, né? Que a vida te dá uma rasteira, que a inteligência emocional conta, sabe? A gente já estava vendo isso, né? Então, esse projeto, ele vem nesse sentido, assim, porque pacientes renais, quando entram em hemodiálise, né? Os efeitos da hemodiálise causam uma modificação muito grande na vida da pessoa. E isso é meio que assim, né? Do dia para a noite, né? Exato. A pessoa tem o diagnóstico, começa a fazer, já de início são pelo menos 3 vezes por semana, que a pessoa fica um período inteiro ali na máquina, né? Fazendo o tratamento ali, a hemodiálise, né? Então, isso tem implicações físicas, é uma mudança drástica, assim, na vida, né? Que requer um acompanhamento, né, emocional, assim. E aí a gente viu que nesse primeiro estudo, né, que quem tem inteligência emocional mais elevada acaba tendo uma qualidade de vida melhor do que quem tem inteligência emocional mais baixa. Então a ideia foi, vamos fazer uma intervenção, né, para todas as pessoas que vão desenvolver um programa, né, e fazer essa intervenção e ver se isso funciona, né? Então, foi muito interessante, assim, os resultados do programa. Então, hoje tem a gente submeteu, uma parte do estudo está em capítulo de livro e outra parte foi submetida agora à avaliação psicológica. Ela, inclusive, foi premiada no IPAP. Puxa. Então eu cheguei a ver no Instagram, eu cheguei a ver então esse projeto. Ela foi premiada. Que legal, cara. E ganhou um fast track lá na avaliação psicológica. Sim. A gente submeteu agora, uma parte da tese foi para um lado, outra parte foi para outra. Cara, mas muito legal, Mal. Pra quem tá ouvindo, eu vou chamar de Mal mesmo, porque eu não consigo chamar de Maurício não, viu, Mal? Mas assim, Mal, legal porque você tocou nesse ponto, eu fui estagiário em sessão de quimioterapia em hospital, né, quando eu tava na faculdade, e a gente via muito a parte da resiliência, né, a parte de como a pessoa que tinha uma estrutura emocional um pouco mais robusta, ali, de conseguir passar por aquilo de uma forma diferente, né, até fisicamente tinha resultados diferentes, enfim. Mas você falou assim, né, que a hora que a vida pede algo, é aí que você vai precisar usar mais isso. Mas isso é algo que dá para ser treinado e desenvolvido anteriormente a isso. Sim, as pessoas têm
quando você aplica o teste, né, você pega diferenças individuais. Então, Sim. já desde criança, você pega essas diferenças, né? Aí é aquela história, né? Acho que a própria biologia vai explicar alguma coisa disso, né? Maior facilidade de processamento emocional, maior dificuldade. Você sabe como é que é, né? Tudo na psicologia parte é biológico, parte é ambiental, né? A gente nasce com uma predisposição e o ambiente facilita ou dificulta isso, né? Então tem aquela interação, assim. Agora, eu te falei, né, de intervenções na escola e no hospital, né? Na escola, a ideia é você estimular esse desenvolvimento, né? Na escola, a ideia é até, assim, criar um currículo, né? Ou não precisa ser uma disciplina, sabe? Mas que esteja inserido nas disciplinas práticas, uma estratégia, né? Perfeito. Que tenha uma coisa pensada, assim, para desenvolver essas habilidades também. A gente quer desenvolver habilidades de matemática, de fazer cálculo, para entender o mundo, certo? A função da escola é essa. E as emoções, as relações entre as pessoas fazem parte do mundo. Inclusive faz a mediação com essa aprendizagem acadêmica, vamos assim dizer. Ela Sem facilita dúvida. Nesse processo, né? Não tem dúvida. Até para criar um ambiente favorável, desde criar um ambiente favorável até ensinar cooperação, para que as pessoas tenham possibilidade de aprender, de evoluir e de desenvolver habilidades, né? Mesmo que não tenham a predisposição, vamos dizer, genética, orgânica para isso. O treinamento pode fazer diferença, né? Muito legal você tá falando. Eu fui na reunião do meu menor tem 9 anos, né? Eu fui na reunião dele agora de manhã, conversar com a professora, e a professora estuda neurociência, sabe? É uma professora assim bem... Assim, ela é psicopedagoga e tal, então estuda bastante. E dentro de um monte de coisa que ela falou, ela ficou sabendo que eu era psicóloga, trabalhava com neuropsicologia, ela ficou fazendo umas perguntas, a gente ficou trocando ideia, mas ela falou assim, eles têm um tempinho livre, que às vezes deixa jogar futebol, né, e meu mais novo adora jogar futebol. Só que dá aqueles conflitos, né, 9 anos, e ele joga bem, então ele não admite que a galera jogue mal, assim, né, tem que jogar sério. Mas resumindo a história, ela falou assim, que ela fez um combinado com eles, né, ela falou, se vocês conseguirem resolver os problemas entre vocês, deu um problema, esbarrou, é jogo de corpo e tal, beleza. Quando vier pra mim, quer dizer, vocês não conseguiram resolver, aí a gente vai ter que cortar o futebol no dia seguinte. Ela falou que praticamente nunca mais teve que cortar o futebol. E ela comentando que o meu é o que vai lá, gente, vamos resolver aqui, porque senão tem que falar pra professora. E aí, foi sem querer, eu esbarrei, mas é porque eu fui pegar a bola. Isso, assim, querendo ou não, né? É uma coisa de, vamos resolver a coisa aqui, vamos mediar a situação aqui. E isso já é um ponto simples, né? Eu tô trazendo um exemplo, mas é um ponto simples, né? Tá inserido dentro de uma prática e isso pode auxiliar nesse desenvolvimento da mediação com o outro, né? Cara, você tocou num ponto especial, assim, que é uma coisa que eu gostaria de fazer, que é usar o esporte para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, sabe? Eu ainda não fui aí, porque é nesse conflito, o que você precisa na escola? Você é professor também, né? Sim. O que a gente gosta? A gente gosta de problema, né? É de conflito. É quando o aluno, como é que resolve isso? Quando ele questiona, né? Quando vai ali. Não é quando ele sabe, certo? Se a gente pegar ali por Vygotsky, né? Sim. A gente tem que ir na zona de desenvolvimento proximal, né? Sim. Sempre puxando, sempre perto, próximo da onde ele pode chegar. É o limite indo mais. Exato. Empurrando esse limite um pouco para cima, né? A nossa função é essa, é isso que eu entendo. É você dar sempre um desafio que está um pouco acima, né? Porque isso é motivador, assim. Sim. O aluno, ele sente de alguma forma que aquilo ele não sabe, que é interessante saber e que ele tem condição de saber, né? Então, a parte emocional disso é a motivação, né? Ele se sente instigado para aquilo, né? E o esporte, ele traz essa coisa, assim, né? Para as habilidades socioemocionais, porque, você falha, você não consegue, você fica irritado com você mesmo, você tem que colaborar. O esporte coletivo, ele envolve a colaboração, envolve a disciplina, envolve seguir regra, né? Envolve saber ganhar, envolve saber perder, né? Então, é muito interessante, assim, eu gosto também, né, principalmente de futebol, e é São muito Paulino, né, Mal? Sou São Paulino. Isso aí, somos São Paulinos. Sou São Paulino, porra. É
que você ainda acompanha futebol. Eu não ligo muito, mas eu me lembro que você acompanha. Ultimamente tá difícil de acompanhar futebol, até porque o São Paulo não tem jogado futebol, né? O que ele tem feito não é futebol, né? Mas desculpa aí, você estava falando de trabalhar no esporte. Legal. Não, é isso, entende? Essas coisas na escola, entende? Perfeito. Numa aula de educação física, ou na prática, no recreio, que seja, sei lá. As coisas acontecem. E aí é que você tem a oportunidade de trabalhar, entende? Então, ao invés de botar de castigo, né? Porque essa é a solução prática, é a pior solução, né? E é a solução prática que todo mundo usa, né? Separa, põe de castigo e não sei o quê. A ideia é botar a cognição para funcionar. Por que aconteceu o conflito? O que aconteceu? Ele não fez isso, não sei. Então, bom, aí você vai pensar, né? Qual a melhor forma de agir, né? Veja, a gente pode falar de política. Sim. Se você quiser, eu não quero entrar na questão assim, mas ontem aconteceu uma coisa na Câmara dos Deputados. Sim, né? verdade. Uma brigalhada, um negócio horroroso lá, assim, né? Que era o caso, sabe? Um professor chegar lá, meninos, vamos conversar aqui, né? Vamos ver, Joãozinho, o que você fez, querido? Né? Entende? Porque é isso que precisa desenvolver para que as pessoas, quando um conflito aparece, consigam agir como adultos, né? Sabe lidar, né? E resolver. Até desenvolver o repertório, né, Mal? Assim, como você falou, avaliar a situação, ver alternativas, que pode ser o mais... E não é o certo, né? É o mais assertivo, talvez, daquele momento, o mais adequado para aquele momento, que pode ser que para outra situação não seja a melhor solução, né? Exato. Nem sempre é fácil você resolver. Eu mesmo, muitas vezes, tenho um problema com aluno, que a gente estava conversando antes aqui, né? Essa altura do ano é a altura que a gente está mais cansado, mais estressado, e é onde os pepinos aparecem, né? Então, a gente precisa conversar com os alunos, com esses alunos que, enfim, por algum motivo não conseguiram estudar, ficaram com nota baixa, faltaram. Por N motivos, Você precisa dizer o óbvio para eles, né? Mas de uma forma que ele se sinta motivado. Isso seria o ideal. A gente sempre tem paciência para isso, né? A vontade que dá é outra, não tem dúvida, né? Mas, enfim, existe uma forma sempre de você tentar lidar com o problema de uma forma construtiva. Sim. Né? E, assim, a inteligência emocional ajuda nisso, né? E o esporte é fantástico para isso, cara. Eu acho que ele... Você sabe que aqui em Jundiaí, Maurício, você estava falando, tem um projeto, para crianças no espectro autista, com inteligência emocional, para desenvolver essa habilidade no jiu-jitsu, com o jiu-jitsu. Então, vai lá. Que tecnicamente, né, é mais individual, porque você tá ali, mas você tem a questão do grupo, você tem a questão de desenvolver habilidades. Então, assim, eu lembro que o Daniel estava envolvido, né? O Daniel que luta faz tempo, né? Jiu-jitsu, né? Isso já é faixa preta faz tempo, né? Mas justamente nesse ponto, ele desenvolver essas competências e questão mais simples, né? Eu vou voltar a falar do meu filho, mas assim, depois que ele começou a fazer futebol, essa habilidade de conversar e de mediar conflito mudou até dentro de casa, né? Porque o professor deles lá também é esse esquema. Ele, assim, ele é um cara, já um senhor, assim, ele é duro, mas assim, não é que ele é duro, ele fala assim, gente, vamos lá, resolve aí, né? Mais ou menos esse ponto que você falou. Caiu, mas você chutou a perna dele? Então o que você tem que fazer, né? Ou pede desculpa, né? Não foi, você não quis chutar a perna dele, mas pegou, né? Então, assim, as questões simples, mas até teve a final agora, umas semanas atrás, tal. E é uma festa nesse ponto, mas eu percebi que o fato dele estar lá, de ter que conviver com o outro, ter que ver que tem gente que tem dia que tá melhor do que ele, tá pior, enfim, ter que lidar, né? É o terceiro ano que ele tá lá, ele sempre ficou inseguro. O ano passado ele perdeu o pênalti na final. E agora esse ano eles ganharam, né? Ele fez o pênalti, acertou o pênalti na final, foi pros pênaltis, né? E ele lida bem, e relativamente sim, sabe? Claro, fica chateado, mas não fica, nossa. Acho que é um ponto dessa construção do grupo que o professor vai trazendo ali, né? Que funciona muito bem. E eu vou aproveitar então, a gente recebeu algumas perguntas, Mal. Essa aqui veio do nosso... A gente tem um link anônimo que as pessoas às vezes mandam por lá. Às vezes porque cabe mais, às vezes porque não quer se identificar mesmo. Mas assim, ó, já li muito sobre inteligência emocional, mas ainda tenho dificuldade de saber como coloco tudo isso na prática. Alguma dica? Eu achei ótima essa pergunta, porque assim, a gente tem bastante conteúdo também, né, de inteligência emocional. Hoje tem que filtrar um pouquinho, né, a gente já sabe disso, mas a gente falou algumas coisas, mas o que
a gente poderia pensar, assim, pô, o que é melhorar a inteligência emocional? Como que eu posso fazer isso na prática, né? Olha, a resposta para essa pergunta é complexa. É um pouquinho. Porque assim, eu não sei assim de que lugar essa pessoa está perguntando, né? Então eu posso dizer assim, ó, tem coisas que a inteligência emocional não vai resolver. É terapia que vai resolver. Isso, primeira coisa, precisa ficar claro. Uhum. A inteligência emocional não vai resolver tudo. Se você tem, sei lá, alguma coisa mais séria, né, precisa ir para terapia. A terapia vai desenvolver a inteligência emocional de forma indireta, né? Sim. Ela não vai ser uma terapia focada na inteligência emocional, nada disso. Mas né? dificilmente não vai desenvolver algum elemento, né, da inteligência emocional. Exato. Vai melhorar as habilidades relacionadas com inteligência emocional, certo? Perfeito. Então, coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, que são bastante recomendadas, algumas são boas para a saúde de uma forma geral. Tomar muita água, se alimentar bem, praticar esporte, ter convivência com amigos, né? Você ter um círculo de amizades, uma rede, né, de contatos com quem você possa trocar, isso é muito importante, né? Todas essas coisas influenciam o seu bem-estar, a forma como você processa. Se você está bem, a tendência, quando aparece o desconforto, né, que a gente estava se referindo, é você lidar um pouco melhor do que quando você não está bem, você está cansado, enfim. Então, essas coisas são mais gerais, assim. Outras coisas que são gratuitas e que as pessoas podem fazer é respiração. Boa. Então, sabe, você pode entender a respiração como respiração mesmo, ela é muito boa, né, para lidar com momentos assim de ansiedade, você tá confuso, não para, sabe, e respira. Aula, Fernando, não sei se você já experimentou, sabe, quando os alunos estão agitados assim, cara, 3 respirações profundas. Ajuda muito. Nossa, é uma coisa assim fabulosa para você criar um clima, sabe, assim, para poder trabalhar. E ainda não estamos pagando para respirar, né? Então, ainda não, né? Ainda não. Então a respiração é algo assim muito bom. Se você quiser aprofundar isso, algo que não é também muito difícil, é você começar a praticar a respiração. E aí a gente vai na direção do mindfulness, né? Que pode ser algo assim dirigido por uma pessoa treinada e tal, mas você pode encontrar, eu acho que no próprio Spotify tem áudios que vão direcionando a pessoa num relaxamento, na respiração, na mentalização, né? Olha, vamos cair no coach, tá? Sim, sim. Você pensar que vai dar certo e vai dar certo. Não é isso, né? É você treinar, assim, prestar atenção no que está acontecendo com você no momento. Não é nem no futuro, nem no passado, certo? A respiração é como o ar está entrando, sabe? Você sentir ele entrando. Enfim, isso vai desenvolvendo uma capacidade de você viver o momento, de você estar no momento presente e não ficar antecipando o que vai acontecer, nem vivendo, né, daquilo que já aconteceu. Então, é lógico que isso, conforme você vai aprimorando, você vai precisar de um profissional e aí já entra dinheiro na parada, certo? Mas é algo... Mas você consegue ter iniciativas, né? Sim. Sozinhas, com um pouco de formação, mas você estava falando de práticas. Quando você começou a falar, com muitos pacientes, né? Eu trabalho essa questão do foco de ansiedade, por exemplo. Então, alimentação, que vai envolver água, sono, né? E atividade física. Eu ia falar isso, faltou porque sono. Sono, quando você falou de humor e tal, nossa, a noite mal dormida derruba seu humor, né? E pensa isso a longo prazo, né? Então, o sono tem sido... cada vez mais está se dando importância ao sono. Sim. Até para diagnóstico, né? Exatamente. Primeiro você conserta o sono para depois fazer o diagnóstico, assim, porque às vezes a pessoa está há anos dormindo mal, dormindo errado, dormindo... ou não uma tendo... qualidade ruim, né? A reposição, né? Sim. Toda a reposição que o sono deve fazer, né? Fisiológica e psicológica, né? O funcionamento mental depende muito de uma noite bem dormida, né? Então, essas coisas são gratuitas, né? E melhoram a saúde de uma forma geral, inclusive a capacidade de processar emoções, né?
Perfeito. Agora, o interessante, assim, né? Porque a pergunta foi o que a gente pode fazer, né? Essas intervenções que a gente dá, esses programas de intervenção na escola, né? A inclusão dessas habilidades na escola é o que eu acho que a gente pode fazer, sabe? Porque daí você treina quando a criança vai aprender e implantar isso para a vida, entende? Então, é aí que eu acho que tá a coisa, sabe? Não é assim, eu quero desenvolver minha inteligência emocional, né? Agora, tudo bem, pode ter um programa, alguma coisa assim para desenvolver, como eu falei, né? Nessas situações, ou, enfim, você pode desenvolver um programa para qualquer pessoa, né? Mesmo que ela não esteja vivendo nada adverso, né? E ela vai melhorar. Mas eu acho que é na infância ali que a coisa... A educação, né, cara? Eu sou da educação e aposto nesse. Eu acho muito importante mesmo a implantação de habilidades socioemocionais na escola, na primeira infância, sabe? Quanto mais lá nos pequenininhos, melhor, sabe? Mais efeito benéfico, eu acho que isso vai ter. É o momento, a gente tá falando de inteligência de forma geral, é o momento de formar, né? Exato. Como aquela criança, como aquela pessoa vai processar qualquer tipo de informação, seja ela emocional ou não, né? É o momento que o córtex pré-frontal está se desenvolvendo para tomar decisão, né? Exato. Só que a escola, ela tá preparada só para um lado, né? Exato. Só para o lado do processamento frio, né? Sim. O processamento centrado em coisas, né? Tem uns nomes assim na literatura, né? Que é a matemática, a língua, tudo bem, né? Se envolve essas coisas e tal. Mas a escola não está preparada. E às vezes faz barbaridades, né? Faz o contrário, na verdade, do que deveria fazer, né? Não que não Pois insere, né? Faz o contrário, né? Exatamente. Piora. E aí, a gente tá falando um pouco de atualidade. Eu até, quando a gente conversou, eu falei, vamos inserir a inteligência artificial aqui no nosso bate-papo, Mal, porque... E as perguntas, todas as outras que vieram, estão ligadas a isso. Até porque é um tema quente, né? Esse é um tema quente do momento, né? Eu tentei juntar algumas perguntas, porque todas elas vão mais ou menos nesse caminho. Então, o Jefferson mandou pra gente aqui se a IA pode ajudar a IE, né? Se a inteligência artificial pode ajudar a emocional. Aí, o Coe.Diego aqui colocou que é possível que as IAs possam atuar na psicoeducação das pessoas sobre emoções. Talvez dá pra juntar as duas aqui, pensando assim, né? A IA pode ajudar numa psicoeducação, então uma relação entre os dois, que é um tema bastante atual e acho que com muita coisa pra se falar. Nem aí, Mal, dá pra ajudar a psicoeducação? Eu achei uma pergunta excelente, cara. Cara, é assim, a gente precisa falar disso com responsabilidade, né? Perfeito. Porque inteligência artificial generativa, essa do ChatGPT, né? Do Gemini, enfim, né? Essa revolução que veio a partir de 2022, né? Com o lançamento do ChatGPT, né? Ele tem potencial para muita coisa, mas tem 3 anos que ele foi lançado mais ou menos nessa época do ano, há 3 anos atrás, né, o ChatGPT, e que foi o que impressionou todo mundo e tal, né? Então, você sabe, você é da ciência. A ciência, ela demora para avaliar as coisas. Exatamente isso. Né? Então, dizer que pode, que não pode, é muito cedo. Ainda é cedo, né? A gente não sabe, a gente ainda não viu os efeitos disso. Né? Que tem potencial, tem. Tem várias pesquisas, cara, tem muita pesquisa nessa área. Inclusive de avaliação da inteligência emocional da inteligência artificial. Avaliar a inteligência emocional da inteligência artificial? Tem uma pergunta mais ou menos sobre isso aqui. Que legal, cara. Essa eu não conheço, não. Tem vários, eu já volto nesse ponto, assim. Mas, assim, tem vários estudos mostrando, assim, criação de chatbots, sabe? Que são capazes, por exemplo, de responder a estudos de caso. Perfeito. Né? E eles vão muito bem. Você compara com o desempenho de profissionais, de alunos, eles estão no topo, certo? Os estudos que eu li, assim, eles não superam incrivelmente, tá? Eles ficam... Estão ali. Percentil 90, entende? Percentil 95, o melhor, o ChatGPT, que costuma ser o melhor, ou modelos que são tunados, né? Se faz o fine tuning deles, eles são, vamos dizer, melhorados. Você especializa ele naquilo, né? Específico da psicologia, né? Então, eles costumam ter um desempenho muito bom, e há pesquisas que falam que eles melhoram na psicologia, mas não perdem a capacidade geral. Tá. Então, isso é bem interessante, assim, e eu diria, isso inegavelmente é um potencial, entende? Agora, para você dizer vai desenvolver,
vai ter. Precisa fazer estudo e precisa verificar as consequências disso. Né? Tem algumas pesquisas que já mostram limitações. Quem usa o ChatGPT, eu tenho usado direto. Quem não, né? Você começa a ver que ele tem hora que, sabe, você se irrita, porque ele fica girando em torno do... Ele não aprofunda quanto você gostaria, né? Enfim, ele tem limitações. Então, assim, para você fazer uma terapia que envolve compreensão profunda... Insights, né, profundos ali. Insights profundos, assim, eu tenho receio, sabe? Agora, quando a gente pensa assim na demanda, você vê que uma das notícias que corre por aí é o pessoal já usando. Tanto que o GPT você já não faz mais, né? Ele fez uma política interna, né? Ele mudou, né? Ele mudou, ele já não faz mais terapia e acho que nem negócios, assim, né? Coisa que envolve dinheiro e tal. Ele também teve algumas limitações que é atualização recente. Então a demanda que existe por isso é imensa, né? As pessoas só não querem ir no psicólogo. Mas falar para o ChatGPT, elas querem. Então, isso mostra um pouco a demanda. Aí a gente precisa pensar, e é uma outra pergunta que precisa ser respondida pela ciência, é assim, o ChatGPT é melhor do que não fazer nada? Entende? Foi que a gente falou na última live que eu fiz com o Lucas, a gente chegou a falar isso, assim, não de substituir, e claro, é um dos pontos importantes, 3 anos para uma pesquisa para entender impacto é pouco, né? Como é que a gente vai pensar nisso? Você pode ter alguns indicadores, como a gente já tem, mas pensar no impacto para afirmar essa resposta é complicado. Mas justamente uma grande massa de pessoas que não vai ter acesso à psicoterapia, que não vai conseguir... Será que é melhor não fazer nada? Ou tem um modelo que foi lançado, se não me engano, em Inglaterra ou Dinamarca, eu não me lembro agora, mas que era um pré-terapia. Então, antes a pessoa ir, até por causa de demanda, ele passava por um treinamento que era um aspecto que envolvia mindfulness, inclusive, alguns exercícios e tal, que daí, assim, ficava, se não me engano, era uma coisa de 4 sessões, uma coisa assim, e depois ele ia para psicólogo, sabe? Então, assim, será que não pode, de alguma forma, né, ter um impacto? Claro que a questão é, o que você falou, a responsabilidade até de falar isso, né? Mas o que seria as pessoas que eventualmente não tenham acesso, né? A gente também vai falar de acesso à internet, à IA, né? Também tem esse problema, né? É outra história, E como que é o acesso? Porque... Sim. O acesso via celular, você está usando um modelo mais leve, né? E, portanto, que te dá respostas menos complexas, assim, né? No computador, você vai usar uma IA mais pesada, né? Um modelo, vamos dizer, que roda no computador, né? Sim. Eles compactam, né? De acordo com o tipo de... o que o processador aguenta ali fazer. Exato, né? Tem que ser, né? Senão ele não te dá resposta ou demora muito para isso, né? Então, é assim, a resposta que eu daria é tem potencial para, né? Tem muito potencial para. A gente pode pensar na combinação de uma coisa com a outra e tal. Mas ainda é muito cedo para dizer que funciona, não é bom arriscar, porque né, a gente já tem casos aí de intervenções assim catastróficas. Exato, exato. Você falando disso, eu até lembrei, eu tive no evento agora da Artmed, que teve algumas semanas atrás, aquele Artmed Experience, e a Artmed lançou um chat para treinar psicólogos. Eu achei bem interessante, eu não vi porque a fila tava grande, eu cheguei a olhar ali de lado, assim, né? Não entrei na fila para ver, mas é um chat treinado para ser um paciente. Então, assim, ele vai falando, só que é tudo escrito. É para treinar a competência do profissional. Então, é diferente, né? Então, é um paciente, tem diferentes tipos lá. Tem um paciente com ansiedade, um com depressão, enfim. Você vai atendendo e ele vai fazendo e no final você tem meio que um relatório de algumas competências, tá? Algumas palavras, talvez, que poderiam ser diferentes. Eu achei bem interessante para você treinar o profissional. Achei ótimo, né? Porque... Claro, a gente treina como, né? A gente desenvolve competência na clínica escola, no serviço escola, né? Mas seria um ponto a mais, né? Eu achei bem interessante a aplicação dessa inteligência aí generativa dentro de desenvolver umas competências técnicas para o profissional. Achei bem interessante sem aplicação disso, né? Isso é educação, né? Exato, perfeito. É formação, né? Então, é outra área que é muito promissora. Olha... Eu vou te falar assim, nesses 3 anos, principalmente de 1 ano e meio, vai para cá, o que mudou a forma como eu estudo? Eu tenho usado o notebook LM, não sei se você usa, porque ali você sobe as fontes, né? E você pode conversar para estudar artigo, cara, é um negócio espetacular, né? E às vezes eu fico
com o notebook LM e com o ChatGPT aberto, ou com o Gemini aberto, né? Porque aí, às vezes, você precisa de esclarecer alguma coisa que não está lá, e você vai Sim. no outro e tal, e a conversa fica assim. Nossa, então, é um professor, né? E o que eu faço? Ou eu leio o artigo, ou eu peço para ele fazer um resumão para mim, dependendo do meu objetivo. Se a coisa é muito importante, eu tenho que Você ler tem o que artigo. ler o artigo. Não tem outra saída, né? Eu leio o artigo inteiro. Mas aí eu posso, sempre que a gente lê, tem uma análise que você não sabe o que fez, um índice de não sei o que você não sabe quem que é, um autor, sei lá, um modelo de não sei o que você não sabe. Você não conhece, né? Aí você vai... Olha, o que é esse modelo aqui? Do que ele está falando? Como que isso se encaixa nessa história? Pronto, você tem um professor 24 horas por dia. Lá na segunda turma, lá na segunda turma da USP não tinha isso, né? Da pós-graduação, né, Maurício? Tinha não, cara. Mas você sabe o que você tá falando agora, eu tô lembrando, porque assim, imagina isso, eu lembro a época do Labap lá, né, que a gente sentava, fazia as coisas junto. Eu me lembro um dia que a gente tinha, na época, a internet ainda via cabo ainda lá, né, colocava os cabinhos assim, aí o dia que eu cheguei, inclusive, eu falei, mal, eu tava usando sua internet aí e tal, desculpa aí, não sei o que. Mas é justamente esse ponto, quanto facilitou o processo. Mas claro, não substitui ainda, mas é um professor, eu achei ótima analogia, né, porque, obviamente, é um professor de um aluno que sabe do que tá falando. A gente tá falando de inteligência. Quando saiu, lá 3 anos atrás, eu fiz bastante teste, assim, do modelo CHC, que é o que eu estudo há mais tempo e tal. Nossa, quanta groselha o chat falava. Nossa, nossa, mas assim, umas bobagens catastróficas, assim. E algumas informações desatualizadas. Mas, claro, eu também não sabia usar, né? Não vou só falar dele. Mas hoje, claro, dando o comando mais correto, sabendo falar com o meu professor, né? Se eu faço uma pergunta errada, ele responde o que eu perguntei. E, obviamente, quando você falou assim, às vezes eu quero entender o modelo, eu coloco lá um artigo que seja... explica esse modelo aqui que eu tô com dificuldade e tal. Aí ele vai dar fonte, eu sempre peço referência, me dá referência, aí eu vou buscar a referência. Então eu acho que facilita muito o processo, não tem que... Como que era? Comude que a gente fazia, que tem que ir lá na biblioteca da outra faculdade, lembra disso? É outro mundo, né, Mal? É outro mundo, cara, é outro mundo. Mas assim, eu também me preocupo um pouco, porque agora a pergunta é, o que eu vou fazer com os meus alunos, né? Eu incentivo, eu tenho incentivado, tá? Eu também Mas tenho incentivado a usar, assim, para que as pessoas não deixem o chat substituir a sua inteligência. Isso, Então, eu tenho feito isso, assim. Mas eu tenho uma preocupação, que é essa que você falou, que é assim, quando eu comecei a pós-graduação, não tinha nada disso, então eu tive que pensar. E aí eu desenvolvi, eu sei escrever. Perfeito. Eu escrevi artigos, entende? Eu construí. Não tinha nada disso, né? A moda antiga, certo? Então, hoje, quando eu vou conversar com o chat, por exemplo, eu vou sentar para escrever um artigo. Eu sempre fiz isso, estrutura do artigo, certo? Qual é a sequência de assuntos que eu vou seguir? Depois eu posso até ir mudando, mas eu organizo as ideias na minha cabeça. Eu vou daqui para cá e tal, eu traço uma linha. Hoje, com o chat, eu traço a linha e digo para ele o que eu quero. Eu quero que você... Aí eu vou corrigindo, vou fazendo, ou eu escrevo uma parte, um texto, olha, você vai sair daqui, pega nesse trechinho aqui, tem referência sobre isso e tal. Então eu vou dando para ele as dicas e ele vai montando. E aí eu vou encadeando os parágrafos, depois volto fazendo a articulação, enfim, entende? Agora, como que vai ser a formação de uma pessoa que já parte disso, né? Quem está entrando no mestrado agora, por exemplo, já está pegando essa coisa meio pronta, né? Então, aí você tem que, sabe, também incentivar, você tem que ler, nada substitui a leitura vai te facilitar sobre como você usar as inteligências, né? Enfim, eu tenho uma preocupação, sim, com isso, né? Ele, em linhas gerais, assim, né? Ele tem potencial, mas claro que ainda tem um caminho para a gente entender a relação, né, disso com psicoeducação. A gente falou, aplicação na educação já tem, né? A questão é... E também assim, né? Falar que a gente tem que pensar, na nossa época era diferente. Sim, hoje é diferente. Então como é que vai ser com esse modelo, né? Não é ficar falando, na minha época melhor. Não, é assim... Hoje é diferente, então como que vai ser daqui para frente? Claro que quando você fala a questão da leitura, né? A leitura, ela estimula estruturas cerebrais, ela estuda conexões, então assim, a própria imaginação, né? Então assim, você tem um atributo que, será que pode ser estimulado de outra forma? A gente sabe que a leitura ajuda nisso.
de outra forma, como é que vai ser receber tudo pronto, né? Eu tenho usado em sala de aula. Porque você faz trabalho em grupo, por exemplo, né? Bota os alunos para discutir algum assunto, certo? E aí você faz um formuláriozinho no Google e pede para eles responderem, pergunta aberta. Sim. Não precisa mais ser... Até para você ver o pensamento. Sim. Né? Pronto, tá lá no formulário, você recorta, joga no chat e fala... Ó, classifica essas respostas aí de acordo com essa definição, sei lá. E aí você faz isso ao vivo com eles, entende? Sim. Projetando ali no quadro e tal, Demais. você discute com eles, ó, quem tá pensando assim tá errando aqui, quem tá pensando assim tá massa, isso aqui que é o caminho. Pô, então, às demais. vezes, sabe, você quer comentar alguma coisa e você não tem um slide, uma coisa assim. O notebook, ele tem aquele mapa mental, né? O Daniel tem usado em aula, notebook. Boto lá, cara, aquilo já vai, sabe, me dando as coisas assim, os ramos e tal, né? E você não precisa de um slide, você vai seguindo, né, o que tá ali e tal. Então, ajuda pra caramba, né? Se você souber como usar, assim, né? Você só não pode deixar ele pensar para você. Assim. Organizar e criar uma interface pode ser, né? Sim, sim. Eu tenho feito muito assim, eu escrevo o que eu entendi de um texto e mando para ele, ó, eu estou entendendo isso assim. E aí é quando eu estou estudando, né? Então, eu escrevo mesmo aí, sabe? Eu fico organizando a ideia e tento escrever um parágrafo comunicando aquilo que eu entendi da melhor forma possível. E aí ele diz, ele sempre me elogia, né? Ele gosta muito de mim. É engraçado, ele gosta de mim também, viu, Mal? Ele sempre fala que eu penso que é uma ideia fantástica. Aí quando eu mudo totalmente, ele fala, nossa, você melhorou ainda mais a sua ideia. Eu tenho dito que o ChatGPT conseguiu vencer minha mãe. Mas é bem legal, cara, porque aí ele fala, olha, seu pensamento tá bom aqui, aqui precisa melhorar, e você precisa entender isso, entende? E aí você vai refinando, né, o conceito, aí eu vou e explico de novo, entende? Eu vou nessa interação, assim, sempre eu tentando explicar para ele alguma coisa, né? Que eu acho que é a forma que a gente tem, né? Dando aula, você já viu, percebeu que você aprende mais que os alunos, né? Nossa, então... ele fala assim, é um espaço de troca muito legal, de verdade, assim, não é da boca para fora, mas como dar aula te mantém ativo, assim, te mantém funcionando, né, Mal? É uma coisa incrível, porque você quer, a gente acaba pegando as mesmas disciplinas. Hoje eu tô com avaliação, né? Faço psicometria, avaliação e TCC na área clínica. E sou supervisor na área de TCC. Mas o quanto assim, pô, eu não quero dar a mesma aula que eu dei semestre passado. Então você dá a base, que a base é a base. Tem que falar do Beck, tem que falar restauração cognitiva e tal. Mas você vai lendo uma coisa ou outra, então você vai se mantendo ativo. Isso é fantástico, né? Agora, tem 3 perguntas, que são as últimas 3 que a gente tem, que estão conectadas, né? Aliás, gente, muito obrigado pelas perguntas, sempre muito bom, né, receber, porque norteia um pouquinho nossa conversa aqui. Então, ó, psicólogo pro Thiago, deve ser professor também, ó. Sabemos que a IA, você acabou de falar isso, sempre reforça o discurso inserido nela. Mas há estudos avaliando o impacto disso na inteligência emocional e na dissociação, ele colocou aqui. Ele colocou dissonâncias. E eu vou aproveitar e colocar outras duas, que é do Pedro Godoy, que ele já manda algumas perguntas pra gente. Será que as IAs já estão mais empáticas que a gente, justamente por esse, né, ó, como isso é bom, como... E o mesmo Pedro mandou outra pergunta, que é, talvez a IA, ela falseie a empatia sendo apenas um código. Mas tem alguma diferença prática entre ser empatia e fingir empatia, né? Eu achei ótimo. Até tem um lance que eu me lembrei aqui, tinha um treinamento, isso faz 10 anos, lá na USP, um treinamento de empatia para profissionais da área de saúde. Eu lembro disso, que ficou uma discussão com os alunos da faculdade, enfim. Depois eu até falo disso, mas 3 perguntas, assim, interligadas. Primeiro, se é justamente isso que você colocou, né? Ele sempre reforça, sempre fala que você é ótimo, né? E se tem impacto justamente nessa... Vamos pensar aqui em inteligência emocional, em lidar com a frustração, porque ali não tem frustração, né? Ele sempre fala que o que eu falo é ótimo, né? Então, assim... E a empatia, enfim, você tinha comentado isso antes, né? Será que as IAs estão mais empáticas que a gente já? Então, é interessante, né? Nossa, tanta coisa que eu tô pensando aqui. Assim, primeiro o teste de Turing, né? Boa. Que é, assim, você descobrir se uma conversa está sendo feita com um humano ou com uma inteligência artificial. Sim. É legal isso aí, né? Que é justamente o... Como é que é o nome do filme dele lá? Antiguinho já. Que é justamente esse teste, né? O jogo da imitação? O jogo da imitação. O jogo da imitação. É esse, né? Perfeito. Aí...
o computador tenta imitar o ser humano. Se você não conseguir distinguir, é isso. Ele descreve isso num artigo. Eu tenho esse artigo, 1950. Caramba! Esse negócio. 1950. Então, assim, o ChatGPT hoje, você consegue descobrir. Se ele começar uma frase dizendo assim: muito bem, Maurício, essa pergunta é muito interessante. Cara, é o ChatGPT, entende? Você já sabe que é ele. O Gemini tem feito umas coisas assim, eu digo sempre que papel que eu quero que ele cumpra, né? Então, eu quero que você atue como um pesquisador em psicologia, com experiência em psicometria e tal. Todas as respostas que ele vai me dar, ele começa com um parágrafo assim: como seu tutor em psicometria, não sei o que, eu recomendo. Porra, cara! Ninguém fala assim, né? Vez, eu já sei, fui eu que pedi, não precisa toda a resposta começar com um parágrafo desse, entendeu? Então você vai pegando o jeito de funcionar dessas máquinas à medida que você vai utilizando, né? Respondendo à pergunta do professor Tiago lá, eu não conheço estudo que mostre se... De novo, porque é cedo, né, para ter estudo disso, né? Exato, né? Se isso modifica alguma coisa. Mas, assim, esses exemplos que eu estou citando mostram que a IA ela faz as coisas de forma exagerada. E aí irrita, não ajuda. Chega uma hora, o Gemini me irrita, cara. Eu usei poucas vezes o Gemini. Para mim, beleza, vai. Eu já sei que ele está me elogiando, sei lá, passa assim a ser indiferente, né? Você fica indiferente ao elogio, né? Vamos dizer, não sei se isso é bom. O Gemini me irrita, assim, porque, sabe, todo parágrafo começa da mesma forma, você fala, não é possível isso. Então você vai ver que, cara, a inteligência artificial é uma coisa, a inteligência humana é outra, completamente diferente, os funcionamentos são diferentes e tal. Tem muita gente que diz que as IAs não são nem inteligência nem artificial, né? Eu tenho feito a comparação assim, se a gente chamaria, né, um avião de passarinho artificial, né? Ótima analogia. É né, faz alguma coisa parecido, mas assim, autonomia, tudo completamente diferente. Sim. Talvez aí que você lembrou da questão do filme também, de será que ele tá sendo empático ou tá fingindo ser empático? Que aí é uma discussão bem interessante, né? Mas a empatia, será que o ChatGPT, ele fica te elogiando, mal? Pô, ele tá te elogiando, né? Empático, não é? É empático, acho que ele pensa assim, vou elogiar o Maurício que ele tá cansado. Ele vai ficar mais feliz se eu elogiar, né? Cara, isso daí, vamos lá, a gente precisa entender o funcionamento dessas máquinas, né? O que rola ali por dentro é estatística. É só estatística, cara. Quando a gente digita alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é transformar as nossas palavras em números, né? E ele consegue entender alguma coisa e processar a partir do modelo que ele criou naquele pré-treinamento, né? Que é feito e tal. Então, ele tem um modelo hiper complexo, muito complexo, né? Mega super blaster complexo. E ali dentro ele leu tudo que tem disponível hoje, né? Esse é um dos motivos, aliás, pelos quais a inteligência artificial existe, a disponibilidade de informação em quantidade massiva para que ela consiga compreender estatisticamente a relação entre as palavras. Então, a inteligência artificial, tudo que ela faz se resume a predizer a próxima palavra. Ponto. É isso que ela faz. Ela só prediz a próxima palavra. Qual é a palavra que se encaixa ali? A mais provável é tal, então ela pega aquela palavra e põe lá na frase. Por que a gente precisa saber disso? Porque isso não é empatia. Isso não tem nada a ver com empatia, entende? Ela aprendeu isso. Aliás, a inteligência artificial bruta, ela não tem nada de empática. Sim. Ela reproduz toda a sorte de coisas ruins que o ser humano faz. O ser humano é racista, né? O ser humano é misógino. Então, isso está nos textos que ela leu. E ela reproduz isso. Então, nos textos que ela leu, tem palavrões, tem tudo. Então, a primeira parte do treinamento de uma IA é só a primeira parte. Se ela aprende as conexões, depois ela vai ser educada. Ela passa por outras camadas de treinamento e que aí é que vão ser inseridas essas funções de empatia, de
proibido usar isso, proibido usar aquilo, não fala assim, não fala assado, né? Mas ela é bruta, ela reflete que o ser humano né? Assim, que tem na sociedade, que a sociedade escreve no Twitter, né? A gente sabe, né? Como é que as coisas estão. Então, ela não tem nada de empatia, né? Eu tô lembrando aqui do meu cachorro. Eu tenho um vira-lata puro. Esse é o vira-latão. Chicó. Raça pura. Chicó? Chicó. Da hora. É do Alto da Compadecida? Do Alto da Compadecida, em homenagem, né? Ao grande Chicó. Ao grande Chicó. Acabar com esse cabra na dentada. Mariano Suassuna, né, cara? Que é fantástico. O que ele faz, cara, quando alguém que escreveu aí falou assim, ela é sincera, né? O meu cachorro não é sincero, não, cara. Ele se esfrega na minha perna porque ele sabe que fazendo isso alguém vai passar a mão na cabeça dele, entende? É um desgraçado, é fingido. Rapaz, é interesseiro, entende? Você percebe isso claramente, assim, que ele não tá nem aí para você, ele só quer o carinho dele e depois vai embora. Depois sai. A Iá é pior que isso. Ela não quer nem o carinho, entende? Ela só faz aquilo que ela foi treinada para responder daquela forma. Então, não tem empatia ali. Ela causa na gente essa sensação porque você gosta de ser bem tratado. Sim. Então, ela foi treinada para começar uma frase dizendo, olha, Fernando, legal, né? Mas a gente faz isso também. E os americanos, isso acho que tem muito da cultura americana, né? Você vê palestras assim de americanos, você faz uma pergunta, eles falam assim, olha, obrigado pela pergunta. E eu acho que é uma coisa interessante. Eu, de certa forma, incorporei isso nas minhas... eu falo... Eu sempre vejo uma coisa positiva, né? Daquela pergunta ali e tal, né? Então, empatia não, zero. Mas, você estava falando agora, eu lembrei desse treinamento que ficou famoso, não sei se você chegou a ver, né, da USP lá, que era treinamento de empatia para profissionais da área de saúde, que a gente já para e pensa, caramba, tem que treinar o profissional da área de saúde para ser empático, né? Enfim, né? Mas eu cheguei a ler um material, assim, tinha um programa e tal, e lembro que basicamente um eixo lá do programa era treinamento de habilidade social. Era literalmente isso, assim, sabe? Aprender a falar bom dia, aprender a cumprimentar as pessoas, aprender a, por exemplo, tá? Perguntar, e aí, como é que você tá, tal? Você tá fazendo um treino de habilidade social na pessoa. Sim. Aí a pessoa passa a fazer isso. Ela passa a cumprimentar, ela passa a falar, ótima pergunta, não sei o quê. E que eu também tendo a fazer isso, acho que isso acolhe, é um discurso que acolhe, né? Acho que dentro de um contexto social, isso faz uma diferença, assim, enfim. Mas a pessoa passou a ser empática porque ela foi treinada a fazer isso. Eu me lembro muito do Sheldon, né? O Sheldon, ele tem o protocolo da empatia dele, né? A pessoa tá triste, peraí, deixa eu fazer uma bebida quente, sentar e perguntar o que aconteceu. Não porque ele quer fazer isso, porque ele foi treinado, né? Dentro do Big Fear lá. Mas é interessante porque você tá falando da IA, mas talvez tem pessoas que são assim também, né? Assim, nesse termo de como é que eu vou diferenciar. Achei interessante isso que você falou, porque o treino de habilidade social, é óbvio, conforme aquele comportamento vai se tornando cada vez mais habitual, ele faz parte do seu repertório e você passa a agir daquela forma, enfim. Mas aí seria empatia também ou não? E como é que seria isso? Eu acho que um ser humano que age automaticamente, faz as coisas, ele também não está sendo empático, ele está produzindo uma sensação no outro, mas também não está sendo empático. Agora, a gente é orgânico, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem a possibilidade de notar, olha, é interessante, entende? Aí, quando alguém é empático com você, você vai notar também a diferença que isso faz para você. Esse que é o ponto, Então, a psicoeducação, né, esses programas de treinamento, eu acho que eles produzem esse efeito. A terapia é um pouco assim, Fernando. Isso, às vezes verdade. A gente fala uma coisa para o paciente e o paciente não entende. E às vezes briga com a gente, né? E até assim, fica bravo. Fica bravo, né? Falou alguma coisa. Mas ao longo do tempo, geralmente, ele volta e diz... você tinha razão. Porque ele ouviu aquilo, não gostou, mas ao longo do tempo ele vai vendo na experiência dele que aquilo ocorre, entende? Se foi uma boa intervenção, né? Claro. A gente não faz só boas intervenções, a gente erra também. A gente erra. Mas, então, isso vai produzindo, entende? A experiência vai te mudando organicamente também.
Então, você pode começar, essa que é a terapia comportamental, toda é baseada nisso, cara. Sim. Você muda o comportamento e o comportamento muda a mente, Sim, certo? Uhum. Vai, de alguma forma, refletindo lá, né? São, entende, vias diferentes. Eu acho que a IA não tem essa possibilidade. Ela só está reproduzindo assim, qual é a palavra que cabe aqui? É A palavra oi. mais usada, a palavra que vai causar o melhor impacto e pronto, joga ali, né? Pronto. É porque ela aprendeu que Uhum. começa uma frase assim e tal, ela foi programada para isso, certo? Então, ela só está reproduzindo, não tem compreensão assim, a pessoa ela não vai refletir, ela não reflete, Sim. entende? Assim, a pessoa está vindo me procurar porque está passando um momento difícil, então não consegue explicar tudo o que está vivendo, porque a mente está confusa, ela está ansiosa, ela não faz essa reflexão, Sim. entende? Até porque ela não tem essa capacidade, né? Não, não tem. Mas você sabe o que você está falando, ó, em termos de psicoterapia, né? A Judite estava nesse, né? A Judite Beck estava nesse evento e o workshop dela foi sobre relação terapêutica justamente nesse ponto. Claro, a técnica é importante e tal, ninguém vai desfalar isso, desdizer isso, mas assim, é justamente o ponto do quanto a pessoa se sente acolhida e já tem um monte de estudo mostrando esse ponto, quanto a relação terapêutica é importante. E aí tem o lance da empatia, né? Porque eu falo muito isso pros alunos, é você se interessar de verdade pelaquela pessoa que tá te procurando porque tá em sofrimento emocional, né? Ninguém vai pra terapia pra se conhecer melhor. Às vezes vai pra fala que é isso, né? Mas hoje tem mais procura, talvez, disso, mas não é. A pessoa geralmente, né? Até porque ainda é um processo que custa, tal. Então a pessoa vai quando tá precisando mesmo. Mas o quanto esse interesse, né? Que você falou, quando alguém fala isso pra mim, eu me sinto acolhido ali, né? É gostoso ter essa relação em que a pessoa tá me ouvindo, né? E isso é um ponto da empatia, né? A pessoa tá me ouvindo. Tem gente que você fala, até fala, legal, uma ótima pergunta, e vai pro outro lado lá e nem responde o que você perguntou, né? Então, Exato. acho que tem essa troca tem muito a ver com isso, e isso tá diretamente ligado à inteligência emocional, né? Porque tem até aquele lance de você reconhecer suas emoções e você conseguir causar a emoção no outro ali, né? A partir do que, vamos dizer assim, do que é a necessidade daquele momento, né? Então, pensando aqui, tem uma coisa que acontece muito na terapia e que a IA ela é programada para fazer o contrário. Muitas vezes, você está entendendo o que está acontecendo com o seu paciente, mas você opta por não falar mais nada, porque já deu para ele naquela sessão. Você entende que não vai. Foi um bom avanço. É melhor deixar aquela poeira baixar, ele digerir aquilo para depois passar para outro ponto, né? Ele está num conflito e você opta por ficar em silêncio para deixar ele elaborar. Sim. A IA é programada para produzir a próxima palavra. Ela não é programada para produzir o próximo silêncio. Boa. Então, esse é um ponto que eu acho que às vezes você ser empático significa você respeitar o momento da pessoa, a pessoa está introspectiva. Então, eu não vou ficar falando para interromper a introspecção dela, né? O terapeuta precisa sacar que isso está ocorrendo. E isso é na relação, cara. Não tem programação que dê conta disso, sabe? Não tem nem como você meio que ensinar isso pro aluno, por exemplo, que vai ser o futuro terapeuta, porque claro, você pode dar algumas dicas ali, mas assim, é o que você falou, é na relação, porque depende do que está acontecendo com aquele paciente naquele momento, né? Ou até, Mal, eu até achei que você ia falar isso, mas fantástico. Eu até marquei aqui essa frase, viu? A IA é programada para a próxima palavra ou o próximo silêncio. Mas, muitas vezes, eu tenho que confrontar aquele paciente, né? Eu tenho que questionar, ajudá-lo. Não é que eu tô confrontando ele. Eu tenho que ajudá-lo a questionar, não só concordar com o que ele tá falando, né? Não só. Então, muitas vezes eu tenho que ajudá-lo a questionar e muitas vezes a gente sai dessa. É uma relação, como você falou assim, a pessoa não gosta muito do que você falou, ou quando você faz um insight ligando 3, 4, 5, 6 sessões ali, você traz um histórico, você tem um insight que a pessoa de dentro não tá vendo. E nem sempre é agradável ouvir algumas coisas em terapia, né? Então, acho que tem isso também, né? Que talvez a IA não tenha esse foco. Né? Eu acho que, pensando aqui de uma outra forma, né? Como é que você conseguiria uma IA capaz, vamos dizer, de se aproximar mais do que acontece numa terapia? Seria talvez você gravando, né, bons terapeutas, certo? Gerando uma quantidade imensa de dados e você pudesse treinar uma IA para né, isso. Ou tunar ela para isso, certo? Eu li um artigo que eles tentaram fazer isso com um chatbot, né, que foi construído para simular terapeutas e tal.
chinês, né? Os chineses estão... Cara, é só trabalho chinês que você vê nessa linha aí, né? É um negócio impressionante a quantidade que eles produzem. E o que eles fizeram? Na China, tem uns sites que a pessoa vai lá e coloca o problema dela. E qualquer terapeuta chinês pode ir lá e falar alguma coisa. Isso fica público. Eu acho que os nomes não aparecem, talvez o terapeuta entendi. sim, porque é uma forma de ele divulgar, né? Sim. Divulgar, né? E as pessoas podem dar like, dislike, certo? Caramba! Então, o que eles conseguiram? Eles pegaram esse site, esse negócio funciona já há muitos anos, então tem um arquivo imenso. E eles pegaram aqueles que receberam mais likes, né? E eu acho que eles passaram por revisão de especialistas. Então, eles tinham um material imenso para treinar, tunar uma IA, certo? Então, aí eles fizeram esse tuning, né? Esse aprimoramento, né? A partir dessa... Então, eles tinham essa quantidade. Agora, aí não é também uma terapia, né? É alguém que está colocando um problema e alguém que tem uma resposta. A terapia é outra coisa, né? Tem um movimento próprio, tem o início, o meio e o fim da sessão, que são, né, acontecem coisas diferentes, né? E tem os estilos de atendimento, que são as linhas, né, de atendimento, que são bem diferentes, né, umas das outras em termos de proposta, de como abordar, né, o conteúdo que está sendo trazido, enfim. Mas talvez se a gente conseguisse um volume grande de gravações de terapia, talvez se conseguisse. Da mesma forma, né? Você treina a IA, ela aprende o que ela deve falar ou não falar, talvez, quando insere o silêncio como um espaço, né? Então, como ela deve proceder, né? Agir, sei lá. Talvez se conseguisse dessa forma uma IA que fosse mais adequada para atendimento. Mas tudo isso a gente sempre precisa repetir, precisa ser feito, estudado, e não pode se sair por aí falando que vai dar certo, que pode usar. A gente está bem distante desse momento ainda, né? Caramba, eu já vou até pedir para você mandar esse artigo para mim. Manda depois. Disponibiliza o pessoal aqui. Cara, bom demais. A gente tá chamando, você comentou isso, a gente tá chamando de inteligência artificial, mas talvez não seja nem o melhor nome. Mas de qualquer forma, ainda de forma acessível, né? A gente sabe que isso já existe há muito tempo, não é algo novo, mas de forma acessível, assim, de forma que tá impactando a nossa vida agora. Há pouco tempo, os estudos estão vindo por aí. Tem muitos estudos que vão testando isso: preconceito, valores, personalidade e inteligência emocional, né? Quanto que ela funciona assim. Então é interessante, eles aplicam testes nas IAs, cara, e vão... Caramba! Tem vários estudos investigando isso. E é algo importante porque eu outro dia fui fazer uma palestra e aí ia falar sobre essa questão ética, né? Falei, deixa eu ver aqui. Entrei no ChatGPT e pedi assim, cria uma imagem de um trabalhador executivo. Eu usei palavras que não designassem sexo nem nada, certo? E falei assim, ó, é um trabalhador trabalhando na sua sala no computador, certo? E uma outra pessoa que está trabalhando na limpeza. Então, dei 2 comandos. Cara, ele fez um homem branco diante do computador e uma mulher negra na limpeza. Incrível, né? Foi uma experiência, não sei se isso se repetiria, se pedisse 100 vezes, não sei quantas vezes isso se repetiria, mas cravou, entende? Assim, foram 2 pedidas, as 2 ele cravou. Então, é importante investigar as características psicológicas dos modelos, né? Você falou, vamos chamar de IA, né? Eu chamo de modelo, né? São os grandes modelos de linguagem, importando modelo, né? Essas pesquisas, elas vão nessa direção, entende? De saber como que os modelos funcionam e se eles têm empatia, ou se eles simulam isso, pelo menos, né? Se eles foram educados para funcionar de uma forma, não causar mais problemas, né? Então, esse estudo, né, que eles investigaram, eles aplicaram um teste de inteligência emocional dos LLMs, e aí tem o ChatGPT, geralmente você sai muito bem nesses testes, né? Costuma ser o melhor ou um dos melhores, assim, às vezes num quesito ou no outro ele não vai tão bem e tal, mas ele costuma se sair muito bem, né? Então, enfim, hoje em dia você tem, os LLMs são amabilidade, né? Amabilidade, não é só empatia, né? Amabilidade, conscienciosidade, né? Eles são
bem conscienciosos, baixo neuroticismo, não ficam brigando com ninguém, nem reagindo e tal, né? Eles são não são impulsivos, não são impulsivos, né? Exato. O Ricardo fez um teste, aplicou o Enem, né? Acho que foi o Enem. Ah, é? Ele tem um artigo. Eu acho que quando eu fui lá um tempinho atrás, agora acho que o Lucas deve ter comentado alguma coisa comigo, a gente tava falando disso. Eles fizeram um teste e os modelos se saíram muito bem, não acertam tudo, mas acertam uma boa parte, vão melhor do que muita gente e tal. E o Ricardo já fez há algum tempo, acho que eles compararam o 3 com o 3,5, alguma coisa assim. Isso é outra coisa também, né? Os modelos vão mudando cada 6 meses. É muito rápido, né? Novo, né? E você falou isso, a gente estava numa palestra essa semana com uma professora tal aqui da faculdade, ela estava lançando um livro que era o doutorado dela, e um dos pontos que ela trouxe é essa, uma empresa grande, enfim, estava fazendo um processo seletivo, implementando a questão de IA, e ele selecionou só homens heterossexuais entre 25 e 30 anos, uma coisa assim, todos assim, aí... Pô, nossa, como a IA tá sendo aí, foi olhar na perspectiva de contratação da própria empresa de anos, era só isso, né? Então, assim, ele só replicou, né? Ele não fez nada. Ele não foi preconceituoso, ou, né? Ele simplesmente replicou o que ele encontrou nos dados, né? Exato. Ele fez o que ele foi treinado para fazer. Exato. Com base nos dados que nós demos para ele. Não tinha diversidade nenhuma, porque já não tinha previamente, né? Exato. Exato. Uau, pô, demais. Eu ficaria batendo um papo aqui. Eu sei que você tem prova para corrigir aí, tem coisa pra fazer, mas... Não, brincadeira. Cara, é claro que o assunto não dá pra gente esgotar aqui. A gente tem uma sessão que é a Fale-me Mais Sobre Isso. A gente aprendeu isso lá no primeiro dia de faculdade de psicologia, né? E que a gente dá dicas, enfim, de leituras, de filme, o que for, tá? Eu até começo aqui rapidão. Fale-me mais sobre isso. E só lembrando que o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, o seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles, pode ser pela Leplus Studio. Você vai falar com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você. Então não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. Eu vou indicar 2 episódios para quem quiser mais especificamente aprofundar em questões de inteligência emocional. Nós temos o episódio 18, inteligência emocional, e o episódio 20 sobre Divertidamente 2. Quem quiser ouvir, tá aqui também. E eu já vou aproveitar, já que você falou do filme, Mal, vou deixar aqui o jogo da imitação. Eu já vou deixar ele de sugestão também, para diferenciar. Não, é um ótimo filme, realmente. Mas vamos lá, o que você pode indicar para os nossos ouvintes, caso eles queiram aprofundar um pouco mais? Cara, eu vou indicar então 2 livros. Olha, tem um que chama Emoções e Inteligência Emocional, é do Fabiano Coit Miguel, que já teve aí, acho que no episódio de inteligência emocional, sim. De inteligência emocional, né? É um livro bem assim acessível, né? Ele foi escrito para professores, para pessoas mais leigas assim, né? Que não é um livro técnico, certo? Chama Emoções e Inteligência Emocional. Ele foi publicado pela Vetor. Eu tenho ele, é muito bom. Realmente é uma linguagem mais geral, assim, mas não é superficial, né? É uma linguagem diferente, né? Sim. E tem um livro que foi organizado pela Mirella Riccardi por mim, que chama Habilidades Socioemocionais, Abordagens e Contextos. Aqui a gente discute habilidades socioemocionais, né, de uma forma mais ampla, todos os construtos que podem ser utilizados para desenvolver habilidades socioemocionais, né? Tem personalidade, tem inteligência emocional, tem altas habilidades. Tatiana Nakano fala um pouco né, sobre isso. Tem funções executivas, lá a Natália Dias traz essa questão. Enfim, tem vários capítulos aqui. É organizado, né? Um livro organizado, e tem um capítulo sobre inteligência emocional também dentro dele. Eu acho que ficou bem legal esse livro, já foi publicado há uns 2, 3 anos, mas enfim, tá aí, editado pela Hogarth. Então... eu cheguei a ver esse livro, é mais recente então, né? Diga assim, não é de agora, né? Então eu cheguei a ver esse livro, que legal, cara, me interessei agora. Esse eu não conheço ainda. 2022. De 22? Publicado em 22, não, tá bem legal, esse livro ficou bem legal. Enfim, eu acho que esses 2, em termos de livros, é isso. Filme, os Divertidamente tem que ver, né?
Os divertidamente são muito bons, né? Tecnicamente, inclusive, né, Mal? Pois é, cara, eu acho espetacular. Você sabe que eu dou aula de avaliação, né? Avaliação da personalidade, assim, e os alunos aplicam testes, a gente faz discussão, né? Com a sala toda. E eu uso muito, cara, a ideia do divertidamente aplicada os Big Five, né? Sim. Você personificar, você meio que vê, assim, às vezes os conflitos, sabe? Bom, então chegar a uma habilidade e falar, ai, olha o que está acontecendo, essa pessoa está sofrendo, gente, está sofrendo. Aí vem a conscienciosidade e fala, olha, seu objetivo é ir aqui, filho, você vai ficar aí se doendo, não dá não, entende? Então, ótimo. Você personifica, assim, é bom, cara, traz um pouco de bom humor e, ao mesmo tempo, sabe, as pessoas meio que veem essas imagens assim, né, cara? Então, pô, demais. É bem legal, assim, é bem legal. E aplicado em caso, né? Em caso real, né? Que as pessoas aplicaram lá, tem coisa de história de vida e tal. Então, para quem é professor... Não dá para dar a mesma aula de 5 anos atrás, não. De 10 anos atrás, isso aí é outra aula, né? Tem que ser. Legal, pô. Tá vendo? Inteligência emocional para dar conta. Acho que é isso. Beleza, Mal. Muitíssimo obrigado. Foi sempre um prazerzaço bater um papo com você. Demais, obrigado. Tinha sido tão rápido, convidei, falou, só marcar. Foi bom demais. E numa próxima a gente vamos marcar outro para conversar de novo e a gente vai conversando a partir disso. Não, sempre bom, cara, sempre bom. Você faz um trabalho fantástico aí, essas coisas ajudam muita gente, né? Essa é a ideia. Valeu, legal. Até a próxima, Mal. Valeu, Fernando. Obrigado aí, cara.